Outro dia eu vi uma cena muito simples. Uma pessoa olhando o celular enquanto o céu estava absurdamente bonito. E não era só ela. Tinha gente caminhando sem olhar para frente, casais sentados em silêncio olhando telas diferentes, pessoas filmando momentos sem realmente viver os momentos, e por alguns segundos pareceu que ninguém estava totalmente presente ali. Como se o mundo tivesse virado uma grande vitrine emocional, onde quase todo mundo está mostrando. Reagindo, postando, interpretando, parecendo, mas raramente descansando. Talvez seja por isso que tanta gente anda cansada sem entender exatamente o motivo. Porque não é só o corpo que está trabalhando, a imagem também está. Hoje não basta existir. Parece que todo mundo precisa administrar uma versão pública de si mesmo, mesmo sem perceber. Você entra numa rede social e vê pessoas felizes, produtivas, inteligentes, bonitas, interessantes, bem resolvidas, sempre vivendo alguma coisa, e mesmo sabendo que aquilo é filtrado, uma parte do cérebro compara, automaticamente, silenciosamente. O problema é que a mente humana nunca foi preparada para conviver com centenas de vidas ao mesmo tempo, muito menos com centenas de performances emocionais. Durante quase toda a história humana, as pessoas conviviam em grupos pequenos. A vida tinha silêncio, pausa, ritmo lento, momentos vazios. Hoje o cérebro acorda sendo invadido. Notificação, mensagem, vídeo curto, notícia, discussão, comparação, estimulação sem intervalo. Sem silêncio verdadeiro, e talvez seja exatamente isso que esteja deixando tantas pessoas emocionalmente exaustas. Não é apenas ansiedade, é hiperestimulação emocional contínua. Como se a mente nunca pudesse desligar completamente. Talvez por isso tantas pessoas sintam dificuldade em relaxar mesmo quando finalmente têm tempo livre. Elas param fisicamente, mas continuam aceleradas por dentro, pegam o celular sem perceber, pulam de vídeo em vídeo. Mudam de aplicativo, abrem algo, fecham, abrem outra coisa, sem foco, sem presença. Como se o cérebro tivesse desaprendido a permanecer em um único lugar. E isso começa a afetar coisas pequenas da vida. Conversas ficam rasas. Momentos perdem intensidade. Silêncio vira desconforto. Esperar vira irritação. Tudo precisa ser rápido, novo, instantâneo. Só que existe uma consequência silenciosa nisso. Quanto mais estímulo constante, menor fica nossa capacidade de sentir profundamente as coisas simples. Talvez por isso tanta gente diga sentir saudade de épocas que nem viveu. Porque existe uma sensação estranha no ar. Como se a vida tivesse ficado excessivamente artificial. Luzes demais, barulho demais, informação demais, opinião demais, e presença emocional de menos. Talvez seja por isso que vídeos de chuva, cafés vazios, natureza, músicas lentas e ruas silenciosas causem uma sensação emocional tão forte hoje. Eles lembram algo que a mente moderna perdeu. Ritmo humano. Existe uma parte muito antiga dentro das pessoas, que ainda procura calma, mas o ambiente moderno parece funcionar na direção oposta. Tudo estimula urgência. Responder rápido, produzir rápido, consumir rápido, opinar rápido, se agir rápido. E no meio disso, muita gente começou a viver emocionalmente cansada, sem perceber. Outro dia, uma pessoa comentou: parece que ninguém relaxa perto de ninguém. E talvez exista verdade nisso. Porque quando todo mundo está tentando parecer alguma coisa, ninguém consegue simplesmente existir. As conversas ficam calculadas. As reações ficam editadas. As emoções ficam administradas. Como se o mundo tivesse se tornado um palco psicológico invisível. E o mais curioso é que quase todo mundo sente isso. Mas poucos conseguem explicar. Talvez seja por isso que algumas pessoas começam a se afastar silenciosamente. Não por arrogância, não porque odeiam pessoas, mas porque estão cansadas da sensação de performance constante. Cansadas de ambientes onde tudo parece socialmente tenso. Cansadas de lugares onde ninguém consegue baixar completamente a guarda. E isso cria um fenômeno estranho. As pessoas estão mais conectadas do que nunca. E emocionalmente mais distantes do que nunca. Mais informação, mais exposição, mais acesso, mas menos profundidade, menos presença, menos tranquilidade emocional. Talvez por isso pequenos momentos tenham começado a ganhar um valor enorme. Tomar café em silêncio, andar sem celular, ouvir chuva, conversar sem pressa, ficar perto de alguém sem precisar impressionar. Porque isso começa a parecer raro.
Existe algo profundamente humano em não precisar performar. E talvez seja exatamente isso que tanta gente esteja procurando sem perceber. Um lugar onde não precise parecer interessante o tempo inteiro. Um ambiente onde ninguém esteja analisando tudo. Um momento onde a mente finalmente possa descansar da própria imagem. Talvez o problema não seja apenas o excesso de tecnologia. Talvez seja o excesso de consciência social constante. Como se as pessoas nunca mais saíssem completamente do modo público. E depois de muito tempo vivendo assim, algo silencioso acontece. A pessoa já não sabe mais quando está sendo natural. E quando está apenas reproduzindo uma versão socialmente aceitável de si mesma. Talvez seja por isso que tanta gente anda dizendo: não me sinto ultimamente. Porque viver tempo demais em performance emocional afasta lentamente as pessoas delas mesmas. E talvez uma das coisas mais raras do mundo moderno seja encontrar alguém que consiga simplesmente existir, sem transformar tudo em teatro emocional.